Olá, queridos alunos lindos da turma mais linda e mais estudiosa deste Brasil. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos começar um assunto novo, nós vamos falar sobre um tipo específico de reações que acontece não só no sentido de formar produtos, ela pode voltar a formar os reagentes de novo. Então nós vamos falar de reações de equilíbrio químico. Vamos lá. Então nós vamos falar aí sobre equilíbrio químico, tá bem? Antes de falar de equilíbrio químico, a gente precisa entender o seguinte: existem algumas reações químicas em que os reagentes estão ali, né, reagindo. Eu coloco num becker, num tubo de ensaio, dois reagentes, eles reagem e formam os produtos. Mas logo em seguida, assim que os produtos são formados, esses produtos começam a reagir entre si para voltar a formar os reagentes, entendeu? Essas reações em que os reagentes estão formando produtos, os produtos voltam a formar os reagentes, a gente chama de reações reversíveis, tá ok? Essas reações são chamadas de reações reversíveis, quando o reagente forma produto e o produto volta a formar o reagente, tá? E essas reações reversíveis, quando que eu vou saber quando uma reação é reversível? Porque não é toda reação que é reversível, tá? Por exemplo, a combustão, né? A queima, quando eu coloco um composto orgânico para reagir com o oxigênio formando CO2 e água, ela não é reversível. Os produtos não voltam a formar reagente, certo? Então, como é que eu vou saber identificar quando uma reação é reversível? Ela é identificada por uma dupla seta, ó. Eu tenho essas setinhas aqui, uma para um lado e outra para o outro. O que significa isso? Significa que a setinha que vai da direita para a esquerda, tá? Ela representa a reação que a gente chama de reação direta, no sentido direto, ou seja, no sentido do nitrogênio reagir com o hidrogênio formando amônia, tá? E a setinha ao contrário, tá? Simboliza a reação inversa. A seta da esquerda para a direita significa que a amônia está se decompondo em gás hidrogênio e gás nitrogênio, tá? Então eu tenho as duas setinhas. Por quê? Porque eu tenho os dois sentidos da reação, tá? Quando a gente fala de equilíbrio químico, a gente está falando dessas reações que são reversíveis, essas que acontecem nos dois sentidos, tá? E o que é, afinal de contas, esse equilíbrio químico? O equilíbrio químico é a situação em que a proporção entre as quantidades de reagentes e produtos de uma reação química se mantém constante ao longo do tempo. Presta atenção nessa palavrinha, constante. Vamos explicar aqui, baseando-se nesta reação química da síntese da amônia, tá? Gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio formando amônia, tá? Se eu fizer um gráfico de concentração por tempo, o que acontece? Imagina o seguinte, eu tenho um becker, tá, lá, e no começo eu adicionei somente nitrogênio e somente hidrogênio, não tinha amônia, porque eles eu acabei de colocar o nitrogênio e hidrogênio ali dentro. Tá? Claro que eles são gases, o sistema tem que ser fechado, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma concentração alta de hidrogênio, eu tenho uma concentração alta de nitrogênio, porque eles são os reagentes, e eu não tenho nada, ó. A amônia parte do zero, porque óbvio, né? Não tenho amônia, eu acabei de colocar os reagentes ali. Mas à medida que o tempo passa, o gás hidrogênio vai reagindo com o gás nitrogênio e vai formando amônia. Então, olha o que vai acontecendo com o tempo, com a amônia, vai aumentando a sua concentração, né? E o que vai acontecendo com o hidrogênio e com o nitrogênio? Eles vão diminuindo, porque eles vão sendo consumidos para formar a amônia, né? Então, vai diminuindo os reagentes. Até que chega um momento em que a concentração do hidrogênio não vai variar com o tempo, vai ficar numa reta. A concentração do nitrogênio também vai ficar numa reta com o tempo, vai permanecer constante. E a concentração da amônia, que é o produto, também vai permanecer constante, né? Quando chegar nesse ponto em que as concentrações ficam constantes no decorrer do tempo, a gente atingiu o equilíbrio químico, tá? Por quê? O equilíbrio químico é a situação em que a proporção entre reagentes e produtos se mantém constante no decorrer do tempo. Vejam que é a concentração, a proporção, pessoal, proporção
não a concentração. Vejam que a concentração de hidrogênio no equilíbrio é maior que a do nitrogênio, que é maior da amônia. As concentrações não têm que ser iguais no equilíbrio, elas têm que seguir a mesma proporção, né? Elas não mudam, certo? Se eu fizer um gráfico de velocidade por tempo, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que a reação direta, né, neste sentido de formação da amônia, ela tem uma velocidade máxima. Por quê? Porque se eu tenho bastante gás hidrogênio e bastante gás nitrogênio, né, lá no meu becker eu tenho H2 e N2, eu tenho bastante, eles vão interagir bastante para formar amônia no sentido direto, né? Mas essa velocidade ela vai diminuindo, por quê? Porque eu vou diminuindo a concentração de N2H2, porque eles já estão formando amônia. Então, vai diminuindo a concentração, e se diminuir a concentração, diminui a probabilidade de choque entre eles para formar amônia. Então, a velocidade também vai diminuindo, né? E o que acontece com a velocidade de formação da amônia? A velocidade de formação da amônia começa com uma velocidade zero, porque eu não tenho nada de amônia, né? Mas à medida que eu vou formando NH3 lá, que vai tendo algumas molequinhas de NH3, aí elas podem voltar a se decompor e formar o N2 e o H2, certo? Então a reação no outro sentido começa a acontecer, começa a aumentar a velocidade, quanto mais amônia é formada, mais eu consigo ir nesse sentido, né? Até que chega um momento que a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa, né, se equivalem, são a mesma. E nesse ponto em que elas são a mesma, nós temos o equilíbrio químico, tá? Que é a situação em que a velocidade da reação direta é a mesma velocidade da reação inversa. E nesse ponto, pessoal, em que as proporções, né, eu tenho duas formas de verificar o equilíbrio químico, num gráfico de concentração por tempo e num gráfico de velocidade por tempo. Quando as concentrações permanecem constantes no decorrer do tempo e quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, parece que a reação parou, mas ela não parou, ela continua acontecendo nos dois sentidos. Só que como elas são iguais, a gente não enxerga isso acontecer. Mas quando uma reação química chega no equilíbrio químico, a reação química não para, tá? É um equilíbrio chamado de dinâmico, ela acontece nos dois sentidos, tá? Então, a reação química atinge o equilíbrio, ela não para, tá? Ela continua, porém, tanto a reação direta como a inversa ocorrem na mesma velocidade e desse jeito a proporção entre os reagentes e produtos não variam. Então, nós temos um equilíbrio que a gente chama de dinâmico, tá? As reações químicas, que são reações de equilíbrio, existem valores tabelados de constantes de equilíbrio. É uma constante que indica como que funciona aquela determinada reação química, tá? Então, existem tabelas. A reação do gás nitrogênio com o gás hidrogênio formando amônia tem um valor tabelado para ela em uma dada temperatura. Sempre é preciso especificar a temperatura, tá? Essa constante, ela pode ser expressa em termos de concentração, que a gente chama de Kc, ou em termos de pressão, que a gente chama de Kp. Para uma mesma reação, tá? Existe Kp e pode existir, existe Kc e pode existir Kp, tá? Só que essas constantes, o valor delas é diferente. Calma que você já vai entender o que é esse Kp e esse Kc. Então, vamos ver aqui o que é essa constante de equilíbrios em termos de concentração e de pressão. Bom, quando a constante de equilíbrio é em termos de concentração, que a gente chama de Kc, né, significa que vai ser uma constante que está relacionada com a concentração dos reagentes, né? Nesse caso, a constante de equilíbrio ela é a multiplicação da concentração dos produtos, cada uma elevada ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, pela multiplicação das concentrações dos reagentes, cada uma elevada ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Calma, que é mais fácil do que a explicação. Imagina que eu tenho uma reação do tipo A de A mais B de B, sentido direto e sentido inverso, formando dois produtos ali. Esse Azinho e esse Bzinho, esse Czinho e esse Dzinho são os coeficientes estequiométricos, tá? A, B, C e D maiúsculos são os reagentes e produtos, tá? Como que vai ficar a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração, que a gente chama de Kc, C de concentração?
tá? Vai ser a multiplicação da concentração dos produtos. Quem que é os produtos? O Czão e o Dzão, multiplicação. Concentração, a gente coloca um colchetinho em volta para indicar que é a concentração, elevado aos seus respectivos coeficientes, ao Czinho, C elevado ao Czinho e Dzão elevado ao Dzinho, dividido pelos reagentes. O Azão multiplicado pelo Bzão, elevado ao seu respectivo Azinho e Bzinho, tá? Essa que é a constante de equilíbrio em termos de concentração. Então, não esquecer que esses colchetinhos representam a concentração de cada espécie, tá? Cada reação, ela tem a sua própria constante, com o seu próprio valor. Esse valor aqui é tabelado, tá? Da onde que sai a tabela? Dessa expressão aqui, tá? Essa constante, essa reação sempre possui a mesma constante, desde que seja dada na mesma temperatura. Quando a concentração de produtos é a mesma do reagente, o valor do K vai ser 1. Isso é óbvio, né? Por exemplo, KC, digamos que no numerador a multiplicação deu um valor de 3 e que aqui a multiplicação dos reagentes de 3. 3 dividido por 3 é 1. Então, quando produtos igual a reagentes, né, as concentrações são iguais, o valor de K é 1, tá? Essas reações, essa expressão é válida para reações que acontecem em uma única etapa. Isso é só uma observação aqui para nós, tá? Porque existem reações que acontecem em mais de uma etapa, e daí esta expressão não é válida, mas nós não vamos falar disso, tá? E em termos de pressão, como é que fica? Bom, em termos de pressão, eu vou utilizar a constante toda vez que eu tiver reagentes no estado gasoso, tá? Então, a gente vai utilizar o mesmo princípio, tá? Que a gente utilizava para concentração, só que agora a gente chama de pressão, né? Porque o gás sofre uma pressão. Então, vai ser produtos dividido por reagente. Quem que é o produto? O ácido iodídrico nessa reação aqui, ó, H2 mais I2 formando 2HI. Quem que é o produto? HI. Quem que é o coeficiente estequiométrico dele? 2, então é elevado a 2. Dividido pelos reagentes, que são H2, o gás hidrogênio, multiplicado por I2. Não tem coeficiente estequiométrico, então fica sem elevar a nada aqui. Notem que agora eu coloco um parênteses aqui e não um colchetes. Então, o parênteses indica que é pressão, que é a constante de equilíbrio em termos de pressão e não de concentração. E daí eu posso colocar um P aqui. Mas se não aparecer o P no exercício ou tudo que vocês estiverem fazendo, não tem problema. Só o fato de ter o parênteses você já sabe que é pressão. Em termos de pressão, essa constante recebe o nome de Kp, que é em termos de pressão. Lembrando que os valores de Kp e Kc, mesmo que seja para uma mesma reação, elas têm valores diferentes. Bom, pessoal, e daí nós temos os equilíbrios chamados de equilíbrios homogêneos e equilíbrios heterogêneos, né? Homo significa igual, então o que é um equilíbrio homogêneo, né? É aquele em que todas as substâncias estão em uma mesma fase. Olha aqui a reação entre o gás hidrogênio com o gás iodo, formando 2 mols de gás ácido iodídrico. Todas as substâncias estão no estado gasoso, então é um equilíbrio homogêneo, todos estão na mesma fase, né? E como é que fica a constante do equilíbrio em termos de concentração para esta reação aqui? Vai ser produtos, produto é o HI, elevado ao seu coeficiente, ou seja, A2 elevado a 2, tudo entre colchetes, porque nós estamos falando de concentração, dividido pela multiplicação dos reagentes, H2, aqui, multiplicado por I2, cada um elevado ao seu coeficiente. O coeficiente de cada um aqui é 1, então não precisa aparecer, tá? Agora, olha esta outra reação aqui, né? Esta outra reação vai ser classificada como um equilíbrio heterogêneo. Por quê? Porque as substâncias estão em fases diferentes. Eu tenho níquel sólido, monóxido de carbono gasoso e tetracarbonil níquel em estado gasoso também. Então, eu tenho 2 estados físicos, é um equilíbrio heterogêneo. E como é que fica a constante de equilíbrio para esta reação? É produtos, né? Produto aqui é gasoso, então é NiCO4 elevado a 1, não precisa aparecer, dividido pelos reagentes. Vejam que nos reagentes eu tenho 2 reagentes aqui, o CO e o níquel, mas só apareceu o CO elevado ao seu coeficiente, 4. E por que não apareceu o níquel?
Porque o níquel é sólido e toda vez que eu tiver sólidos ou líquidos puros, eles não vão aparecer na constante de equilíbrio, tá? Então, eu vou pedir para vocês, a gente vai fazer aqui, eu vou fazer 2 com vocês e vocês fazem o restante, conferem se está correto, tá? Expresse as equações em termos de Kc, né? Eu tenho aqui a letra A, né? Como é que fica o Kc? Kc é os produtos elevado cada um ao seu coeficiente. Quem são os produtos? O produto aqui é ferro elevado a 1, multiplicado pelo CO2 elevado ao seu coeficiente, que também é 1, dividido pelos reagentes. Os reagentes são FeO multiplicado por CO. Os dois têm coeficiente 1, então não precisa aparecer nada. Porém, pessoal, presta atenção, o FeO é sólido, então ele não vai aparecer. O ferro também é sólido, não vai aparecer. Então, a gente resume essa expressão da seguinte maneira. Somem os sólidos, desaparecem, vai ser a concentração do CO2 dividido pela concentração do CO, tá? Essa aqui é a resposta. Vamos fazer a letra C aqui, fazer junto com vocês a letra C, vocês fazem os outros. Kc vai ser produtos, nesse caso é tudo gasoso, então todos vão entrar na expressão, né? Produto H2, concentração, multiplicado pela concentração do I2, que também é gasoso, cada um elevado a seu coeficiente. O coeficiente de cada um é 1, então não precisa aparecer. Dividido pelo reagente. O reagente é a concentração do HI, do ácido iodídrico, elevado ao seu coeficiente, que é 2. Beleza? Essa daí é a expressão da constante de equilíbrio para essas duas. E a letra B e a letra D, eu espero que vocês consigam fazer. Para o vídeo, tenta fazer e volta a conferir, tá bom? Deixa eu apagar aqui enquanto isso. Vamos lá? Bom, a letra A já tinha feito ali com vocês, né? A letra B, que era para vocês fazerem, fica 1 dividido por CO2, concentração. A letra C eu já tinha feito. E a letra D, NO2 ao quadrado dividido por N2O4, concentração. Bem? Bom, pessoal, nós falamos de Kp e de Kc, então existe uma relação entre o Kp e o Kc, existe como eu transformar o Kp no Kc, porque vocês lembram que eu falei para vocês que o Kp e o Kc, eles têm valores diferentes, mesmo que seja para uma mesma reação? Então, utilizando esta formulinha aqui, eu consigo transformar o Kp no Kc ou o Kc no Kp, tá? Que é Kp igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. Este R, pessoal, é a constante dos gases, vale 0,082 atm vezes litro por Kelvin vezes mol, tá? E a temperatura da fórmula, ela tem que estar em graus Kelvin, ou seja, eu pego a quantidade em graus Celsius e somo com 273. E o ΔN, pessoal, é o número de moléculas produzidas menos o número de moléculas dos reagentes, ou seja, o número de mols dos produtos menos o número de mols dos reagentes. Então, por exemplo, como é que ficaria para esta reação aqui o ΔN, né? O ΔN é o número de mols dos produtos eu tenho 2 mols, menos, esse menos é da fórmula, né? O número de mols de reagentes, reagentes é 3 mais 1, que é 4. 2 menos 4 é menos 2. Como que ficaria lá na fórmula? Kp igual a KCRT elevado a ΔN, ou seja, Kp igual a KCRT elevado a menos 2, no caso desta fórmula, no caso dessa reação, tá? Então, vamos lá, vamos fazer um exercício para ver se a gente entendeu, tá? Considere o seguinte equilíbrio químico, e daí ele dá a reação ali, ó, 2H2 mais CO, formando carbono mais H3OH. Sabendo que o Kc vale 300 mol por litro ao quadrado, litro a menos 2, mol a menos 2 vezes litro ao quadrado, a 425 graus Celsius, determine o valor de Kp a esta mesma temperatura. E aí ele dá o valor da constante dos gases, que é 0,082 aqui, tá? Bom, se ele está pedindo Kp e ele deu o Kc, eu já sei que eu vou ter que utilizar uma equação que sirva para converter o Kp no Kc, ou seja, esta equação que eu acabei de mostrar para vocês, tá certo?
E aí, o que que nós temos? A temperatura, eu sei que tem que estar em Kelvin, então eu vou lá e pego aquele 425 graus Celsius, somo com 273. Eu sei que a temperatura vale 698 Kelvin. Agora é só eu substituir na fórmula. O Kc ele me dá, que vale 300 mol menos 2 litro ao quadrado, vezes o R, que é 0,082, e as suas unidades, vezes a temperatura, que é 698. Resta para mim calcular o ΔN. O ΔN, pessoal, ΔN é número de mols de produtos menos o número de mols de reagente. Então, o ΔN vai ser igual ao número de mols de produtos. Que produto que eu tenho aqui, ó? Esses dois, tá certo? Eu tenho 1 mol aqui e 1 mol aqui. Porém, contudo, todavia, este carbono é no estado sólido, e no estado sólido ele não entra em nenhuma expressão. Então, eu não conto o 1 mol dele, certo? Somente o 1 mol aqui do H3OH. Então, vai ser 1 menos o número de mols de reagente. Reagentes, os dois reagentes aqui estão no estado gasoso, então os dois contam. Aqui eu tenho 1 mol e aqui eu tenho 2. 2 mais 1, né? 2 mais 1. Ou seja, o ΔN vai ser igual a 1 menos 2 mais 1, que é 3. O ΔN vai ser igual a 1 menos 3, que é menos 2. É este menos 2 que eu vou colocar aqui, tá certo? E daí, pessoal, é só eu bater ali na calculadora os valores, ou então, o que que acontece? Esse valor elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 dividido pelos valores aqui, tá? Isso é uma expressão matemática, depois é só jogar na calculadora os valores e eu vou encontrar, então, o valor de 9,2 vezes 10 a menos 2 atm elevado a menos 2, tá bem? Aí, pessoal, deixei aqui um exercício para vocês tentarem fazer sozinhos, tá? A resposta tá aqui embaixo. Tenta fazer, dúvidas, procura no atendimento. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha dado aí para entender. Esse foi só um básico do equilíbrio químico. Ainda tem mais um vídeo sobre equilíbrio químico, onde a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Mas isso fica para a próxima aula, certo? Um abraço, pessoal. Se cuidem!